Bem-vindo, pessoal, a mais um podcast do 14 Minutos de Saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber o IDEC, que eu o conheci no curso do Laí Ribeiro, né, IDEC? Como é que foi? Tudo bem? Meu prazer ter você aqui. Olá, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. E realmente nos conhecemos na pós-graduação de medicina do Dr. Laí Ribeiro, né? Então, muita gente preocupada e interessada em atualizar saúde. mais sobre saúde e mais sobre a medicina. Que bom. Para começar, você Opa. vai ganhar um presentinho para você lembrar aqui do nosso programa. Começou bem nosso encontro. Muito obrigado. Para colocar sua aguinha, que agora eu estou na fase de chás. Chá à noite, chá de manhã. Ah, muito legal. Muito Vira. obrigado. Olha aqui, tem anil atrás, ó. Olha! Que chique! Muito legal. Muito obrigado. Deixa eu botar para mim. Deixa eu tomar um gole já. Então, vamos lá, IDEC, conta, como é que você chegou hoje você trabalha há 40 anos na Anil, que depois nós vamos falar sobre os produtos que eu uso da Anil, que Sim. são para saúde, né? Lógico que é japonês. Como é que você chegou como começou lá atrás? Sim. Você se interessar por Bom, saúde? A empresa que eu faço parte é a empresa Anil, uma empresa japonesa, né, que está no Brasil há 47 anos. Eu faço parte dela há 40, né? Na verdade, eu comecei como um vendedor de suplementos naturais, né, de produtos naturais. E como eu não tinha essa formação da saúde, obviamente que fui obrigado a estudar bastante, né? Então, eu fiz diversos cursos, inclusive tenho certificado de formação numa fundação do Japão que se chama Fundação Kenseikyo, né? Onde a gente aprende tudo sobre saúde, sobre alimentação, sobre qualidade de vida, não é? E também vários outros cursos, por exemplo, com o Dr. Hiromi Shinya, que é uma das maiores autoridades mundiais em intestino, assim como com o professor Michio Kushi, que é o papa da macrobiótica moderna. Ele é o fundador do Instituto Kushi, né? Que está, inclusive, toda a obra dele está exposta no Museu Smithsonian, em Washington, e diversos outros cursos que nós fizemos. E o curso com o Dr. Laí Ribeiro, né? Que eu creio que ele seja uma das pessoas mais inteligentes que conheci na minha vida, né? Ele é o médico dos médicos, né? Então, e o trabalho que ele faz realmente é muito importante, porque ele faz a atualização, né, da medicina. Porque eu sempre digo para as pessoas que a medicina é uma ciência de verdades temporárias. A verdade de ontem já mudou hoje, e o de hoje pode mudar amanhã. Verdade. Assim como, né, de repente, o leite era saudável um tempo atrás, Agora hoje não é sabemos mais. que não. Assim como também o suco da laranja, né, que você Isso. gostava muito, né, Fernanda? Adoro Na verdade, suco de laranja. hoje sabemos que comer a laranja, chupar a laranja é ótimo, Isso. mas tomar o suco da laranja não é boa, na verdade? Então, assim como as pessoas também acreditavam que a diabetes, por exemplo, tipo 2, não tinha mais cura, e hoje sabemos que tem, né? É uma resistência insulínica. Então, essa ciência, ela vai mudando, e é muito importante que as pessoas façam essa atualização. E o Dr. Laí Ribeiro faz muito bem. O Laí é o elo, né? Do passado com o presente para o futuro, Exatamente. né? Ele está à frente da medicina, né? Isso é Isso. incrível. E que legal. Eu acho muito interessante, porque eu tive um final de semana, né? Eu até brigo com ele que eu quero fazer a pós, mas ele fala: você não é formada, você não pode fazer. Que não posso ser formada? Tem muito mais do que muito médico aí, né? Você pode mandar para ele. E eu até chamei ele para participar do podcast. Quando você encontrar com ele no final de semana, você fala: olha, eu fui no podcast da Fernanda, você tem que ir lá. Você fala para ele. Mas eu acho incrível, né? Porque eu fui testando. Em 2019 eu comecei, quebrou meu dente, eu estava depressiva, tinha aquele implante no bumbum, aí comecei a estudar saúde. Fiz de hormônio, depois fiz biorressonância, depois fiz ozonioterapia. Aí fui indo, né? Então, hoje, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, né? Porque é encantador, né? Você saber que a alimentação salva, que você deixar de comer umas comidas inflamatórias, você não vai ficar doente, né? Eu acho isso é muito legal. Então, vamos começar a falar, Ide, abordando o tema antioxidante, os radicais livres, né? Fala um pouco sobre isso, porque o que faz a gente envelhecer, né? É porque a gente vai oxidando tudo, né? O nosso corpo, né? Nós estamos enferrujando, né? Enferrujando. Então, na verdade, o nosso estilo de vida atual, nós não temos como fugir dela, né? Então, que seja o estresse, que seja a má alimentação, que seja a água contaminada, a poluição. Isso. Então, tudo isso faz com que a gente produza radical livre demais. Lógico, o nosso corpo precisa um pouco do radical livre. Eu diria que de todo o oxigênio que nós colocamos para dentro do nosso corpo,
Acho que 97, 98% ela é aproveitada, depois ela é liberada como gás carbônico. Uma pequena parte desse oxigênio que nós colocamos para dentro do nosso corpo, ela vira radical livre. Esse radical livre, ela também é importante no nosso sistema imune. Então, por exemplo, quando você está com uma infecção, ou entrou um vírus no seu corpo, o seu sistema imune pega o radical livre, que é um veneninho, e joga, né, no vírus, por exemplo. Então, isso faz parte do sistema imune. O problema é quando nós temos esse excesso, né? Porque essa quantidade de radical livre que nós produzimos, né, nós temos mecanismos de contrabalancear, né? Então, tem o superoxidismutase, catalase, né, que nós produzimos. Então, são os antioxidantes que nosso corpo produz lá dentro. Então, ela controla. Mas a quantidade de radicais livres que nós estamos produzindo tanto hoje, né, é aí o que vai sobrar demais. E radical livre são átomos, moléculas que têm número instável de elétrons. Então, elas são instáveis. E ela está doidinha para se estabilizar, né? Eu sempre digo para as pessoas que, de repente, você está num baile dos tempos antigos, está tudo casalzinho, formado, e, de repente, entra um solteiro desesperado para arrumar uma parceira. Mas, como não tem ninguém disponível, o que ele faz? Ele, né, bate destrói o rapaz e pega a moça para ele. E assim ele vai fazendo com todas as outras. Então, o radical livre, ele rouba elétrons, né, de células saudáveis, e aí vai o quê? Vai destruir a célula, vai destruir os tecidos, vai destruir os órgãos. Então, isso vai envelhecendo o nosso corpo, né? Então, nós precisamos de anti-radical livre, que são chamados de antioxidantes. Vamos falar sobre as doenças autoimunes, né? Que hoje, há pouco tempo, soube-se da morte do Baroni, que ele morreu de uma doença autoimune, né? Se soubesse, né, que hoje a vitamina D com altas dosagens consegue controlar, né? Também. Incrível. A terceira causa de mortalidade nos Estados Unidos, hoje são as doenças autoimunes? São. Né? Hoje, bom, no mundo inteiro praticamente o número 1 são os problemas cardiovasculares, né? Segundo, o câncer, mas acredita-se que nos próximos 20, 30 anos o câncer vai estar em primeiro lugar. E as doenças autoimunes, então elas estão em terceiro lugar. O que é uma doença autoimune? Dá um exemplo. A doença autoimune são várias doenças, mas todas elas são provocadas pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio sistema imune. Então, quando você tem, né, toxinas, né, coisas que você não deveria, que está dentro do seu corpo, quando você permite a entrada dela, né, principalmente pelo intestino, aí o que acontece? Quando entra uma substância, por exemplo, uma proteína que você não conseguiu digerir, né, assim como entra um vírus, uma bactéria, ou um metal pesado, né, ou qualquer patógeno, qualquer coisa estranha que entrou no seu corpo, que você não precisa, o seu sistema imune entra em ação e ele vai produzir o que nós chamamos de anticorpos. Né? O anticorpo é um soldado que você produz para atacar esses corpos estranhos que entram no seu corpo. Eu chamo ele de Schwarzenegger. Né? Então, vamos supor que você comeu o glúten. Né? O glúten sabe que é altamente inflamatório, né? Ele vai inflamar o seu intestino. E não só inflamar, então ela vai provocar o que nós chamamos de permeabilidade intestinal. O nosso intestino ela é toda fechadinha e ela só permite a entrada de coisas importantes. Vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E coisas estranhas ela não entra, ela tem que sair junto com as fezes. Mas se você tem essa inflamação, ela vai provocar lesão, um buraco no seu intestino. E aí vai passar coisas que não deveria para o seu sangue. Entrou no seu sangue, você é obrigado a produzir os Schwarzeneggers, os soldados para defender. Esse, por exemplo, o glúten, né? Ele não só inflama, mas a proteína do glúten pode entrar, vira glutenina e vira gliadina. Aí você vai produzir um Schwarzenegger para matar a glutenina, outro para matar a gliadina. E aí ele vai vai rodar o corpo todo atrás da gliadina. Aonde ele encontra, vai estar destruindo o Schwarzenegger. Só que esse Schwarzenegger, ele não sabe diferenciar entre uma cobra e uma minhoca. Ele deveria só matar as cobras. Mas quando ele encontra a minhoca, ele pensa que é cobra e mata a minhoca também. Essa minhoca é um tecido seu. Né? Então, por exemplo, a gliadina, né, que vem do glúten, ele tem se você analisar a estrutura molecular dela, ela tem uma estrutura parecida, por exemplo, com o seu cerebelo. Né? Essa parte do cérebro, é a parte do cérebro que controla o nosso equilíbrio.
Aí o Schwarzenegger, que deveria destruir a gliadina, ele chega no teu cerebelo, opa, encontrei a gliadina, ele começa a atacar teu cerebelo. Entendi. E aí o que acontece? Você começa a tropeçar fácil, perde o equilíbrio fácil. Nossa. Sabe aquelas pessoas que começam a andar com o pé arrastando, não conseguem levantar os pés? É por causa Isso disso. é um problema autoimune. Então, esses anticorpos começam a atacar, por exemplo, a tua tireoide. Né? E aí você vai ter o que nós chamamos de tireoidite Hashimoto. Né? E aí são diversas doenças autoimunes. Eczema, lúpus, esclerose múltipla, alopécia. Sabe aquelas pessoas que têm falha, tufos, né? Falhando no cabelo ou na barba? É tudo doença autoimune. São mais de 170 doenças catalogadas como doenças autoimunes. Nossa, muita doença. Existe tratamento na medicina para doenças autoimunes? O que você indica? Bom, na verdade, toda doença autoimune, ela começa e termina no intestino, né? Então, muitas pessoas estão com problema autoimune na pele, por exemplo, assim, e fica tratando da pele, pomada, isso, aquilo, e não resolve, na verdade, né? Aí, então, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer era tratar o intestino. Mas, infelizmente, é o que nós falamos, né? Na medicina convencional, infelizmente, não existe tratamento. O que eles fazem? Eles, como o seu sistema imune é que está atacando o teu corpo, então vamos cortar a ação do sistema imune, né? Então vai usar os imunossupressores, ou seja, você vai ficar sem a sua imunidade funcionando bem. Porque já que sua imunidade está atacando o teu corpo, então você vai usar os imunossupressores. Certo. Esse é o tratamento normal que se faz. E não está tratando a causa do problema. E como que trata a disbiose? Então, aí... Intestino também. Então, essa disbiose, né, para o pessoal que não sabe o que é, então, como eu falei que a causa é o intestino, né? E quando a gente fala que o intestino está ruim, a pessoa pensa assim, mas eu vou ao banheiro todos os dias, meu intestino está bom, né? Na verdade, o intestino funcionar bem não é só ir ao banheiro uma vez ou duas vezes ao dia. O intestino funcionar bem é não só fazer a digestão, a absorção, a excreção, a produção de vitaminas, a produção de enzimas, né? A serotonina, por exemplo, é produzida no nosso intestino, mas quem produz é um outro órgão que nós temos dentro do intestino, né, que a gente não vê, mas ela está lá. Inclusive, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um novo órgão. Qual é? É a microbiota intestinal. Né? Então, são as bactérias que constituem na nossa microbiota. São aproximadamente 100 trilhões de bactérias. São os micro-organismos, né? Que se dividem em bactérias boas, bactérias ruins e tem as oportunistas. O mais importante é que elas estejam em equilíbrio e as boas em dominância. Quando você está em equilíbrio, né, e em dominância, tudo funciona muito bem. Né? Vai estar ótimo na digestão, vai estar evacuando bem, vai estar absorvendo bem, sintetizando vitaminas, né, produzindo a serotonina. Quando você consome um aminoácido chamado triptofano, então essas bactérias vão pegar o triptofano, vão produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, né, da alegria, do bom humor, da autoestima. E essa serotonina, ela, à noite, vai se transformar em melatonina, que vai permitir que você tenha o sono reparador, né? Então, o problema é quando você tem esse desequilíbrio, é o que nós chamamos de disbiose, né? Então, por que acontece esse desequilíbrio? Pelo nosso estilo de vida. Alimentação totalmente errada, muitos aditivos químicos, muitos defensivos agrícolas, o estresse também contribui, né? Então, metais pesados que vêm, por exemplo, do amálgama dos dentes, né? De repente, é o alumínio que vem do seu desodorante, de repente, o chumbo que vem da sua tintura do cabelo, não é? Perfeito. Então, está tudo contaminado. Então, isso desequilibra. E uma das coisas que desequilibra também as bactérias do seu intestino, sabe o que é? Medicamento. E o pior deles é o antibiótico. Remédio é importante, mas ela tem seus efeitos colaterais e o antibiótico, assim como os corticoides, ele acaba com a sua microbiota, né? Assim como quem nasce de cesárea, viu? Quem nasce de cesárea já nasce com desbiose. Porque quando nasce do parto normal,
Então, no parto normal, ela permite que o bebê receba as bactérias da mãe, da vagina, né? Mas se não, pela cesárea não recebe. Verdade. Né? Então, aí já nasce com desbiose. Então, pode perceber que crianças que têm otite, rinite, labirintite, pega gripe, resfriado, asma, bronquite, é uma criança que toma antibiótico. Então, o intestino está ruim. Verdade. Né? Então, a desbiose é o desequilíbrio da nossa microbiota. Mostra o que você trouxe o medicamento que eu tomo. Medicamento não, né? O suplemento que eu tomo para o intestino. Não, né? Intestino. Eu não trabalho com medicamento. Já né? tem meses que eu uso, né? Mostra pra gente. Não, mas é o seguinte, né? Por que é importante esse suplemento que você toma? Pelo seguinte, então, para tratar essa desbiose e recuperar a sua microbiota intestinal, então, o que você precisa fazer? Né? Então, tem que recuperar o equilíbrio, tá certo? Bom, o que ajuda no seu intestino, além da água, das fibras, que todo mundo sabe, né? Mas para recuperar o equilíbrio da microbiota, tem várias coisas que ajudam. Por exemplo, a vitamina D3, como você comentou, o ômega 3, a glutamina, caldo de osso, né? Maçã cozido, Maçã cozida, né? probióticos que as pessoas falam muito, né? Mas existem duas coisas que são as mais importantes. As pessoas hoje se falam muito de probiótico, mas as duas coisas mais importantes, né? Inclusive o cientista Michael Williams, da Organização Mundial da Saúde, quando nós trouxemos ele para o Brasil, ele já falava isso. As pessoas estão falando muito de probiótico, mas eles vão saber que futuramente o que vai determinar são os prebióticos, né? Assim como lá no Japão já fala muito mais de prebióticos do que probióticos. Assim como o Tom O'Brien, né, que é um médico americano que o Dr. Lai inclusive trouxe para o Brasil, ele também falou, né, as duas coisas mais importantes é a variedade de vegetais que são os prebióticos, né? Então, quanto mais variedade, melhor. E segundo, fermentados. Alimentos fermentados é a base para você ter a sua microbiota funcionando bem. Tipo, a kombucha também é fermentado, tudo né? que é fermentado. Assim, tudo o kombucha, assim como o kefir que o pessoal fala. Os pessoal do sul consomem muito, como chama aquele do repolho? Eu não gosto de repolho. Poxa, até fugiu a palavra. Chucrute, né? Assim como tem o próprio vinagre de maçã orgânico também é muito bom, né? Então, tudo que é fermentado faz muito bem. Então, esse suplemento que você toma é um fermentado. Mostra pro pessoal o suplemento. Vou fazer o momento plim-plim aqui, né? Esse aqui é o Floranil fermentado. Olha quantos legumes tem ali na fotinha. E frutas. Sabe que os povos longevos, né, assim como o Japão principalmente, tem na base da sua alimentação alimentos fermentados. E o Japão... o povo vive 200 anos no Japão. É o maior consumidor per capita da soja. E você sabe que a soja, in natura, ela não é saudável. Né? E lá eles comem Eles não comem a soja in natura, eles comem tudo fermentado. Então eles pegam a soja e transformam naquela pasta que chama miso. E todo restaurante japonês você toma aquela sopa de miso que é o misoshiro, né? Faz o molho shoyu, né? Quando obviamente bem feito, é muito saudável, e faz o natto. O natto é o que vai fornecer a maior quantidade de vitamina K2, que é fundamental para ossos. O que é natto? Eu não conheço natto. Não, é o próprio grão da soja fermentado, e ele tira o cálcio do lugar errado. Vamos supor que você está com calcificação na carótida. Ele tira esse cálcio daí e leva para os ossos e para os dentes. Entendi. E todo o cálcio que você ingere, se você não tiver essa vitamina K2, em vez de ir para o osso, ela pode ir para a válvula do coração, pode ir para a pele, todo que é lugar errado. Então você precisa da vitamina K2. Então, tudo que é fermentado faz bem. A soja não é boa, mas quando você fermenta, ela vira uma coisa muito boa. E esse Floranil aqui, ela é feita do quê? Ela tem... Se uma soja faz bem, aqui tem 80 vegetais fermentados. Nossa. Tudo que você possa imaginar em termos de verduras, legumes, cereais integrais. Isso é feito aonde? Aqui no Brasil? A receita é japonesa, do Michio-Kushi, mas é feito no Brasil, onde nós temos uma indústria ali no interior do Mato Grosso do Sul. Né? Eu quero conhecer, gente, que eles têm uma fazenda anil que eu quero conhecer, que é maravilhoso. A água também, né? Não, inclusive, o segredo desse fermentado é a nossa água. É a água mais leve encontrada na Terra até hoje, que vem do aquífero Guarani. E você vai perceber lá que a nossa água ela é azul.
né? Por quê? Porque ela é muito rica em silício. E silício é muito importante para a saúde também. Só com essa água é que vira Floranil. Tanto é que quando as pessoas vão visitar a nossa fábrica, nós permitimos que as pessoas fotografem, filmem, não tem segredo. O segredo é a água. Como ninguém tem essa água, ninguém vai conseguir fazer igual. Então, isso é 80 Olha, vegetais. eu que tenho problema de intestino, que eu tomava 2 todo dia, né? Tinha época que eu tomava até 3. Sim. Olha, meu intestino melhorou, mas vocês não têm ideia, gente. Isso aqui é mágico, é incrível. Como é azedinho assim, né? Tem gente que toma e depois joga água, mas não é ruim, não. Quando você fermenta, então na fase secundária, porque tem a fermentação primária, secundária e depois tem a terciária. Na fase secundária, os Acetobacter, ele produz muita ácido acético, que é o que dá aquele acidez do vinagre e também aqui do nosso Floranil. Então isso aqui, para regular a desbiose, então ela é muito rápida. Né? Isso foi feito teste no Japão. Inclusive, já exportamos mais de 4.000 toneladas desse produto para o Japão. Então, ela vai recuperar da desbiose. A partir do momento que você recupera a desbiose e fecha os buracos que tinham, você melhora da intolerância, você melhora da alergia e de todas as doenças autoimunes. Perfeito. Olha, nós sabemos que as palavras têm poder, seja na forma positiva ou negativa. Tudo depende daqueles que lançamos todos os dias para o universo, né? Eu falo muito para o universo. Qual a relação que Kotodama teria com isso e como explicar sobre ele para quem nunca ouviu falar? Kotodama significa a energia das palavras, né? Quando eu gosto de jogar tênis, né? E aí, às vezes, os meus adversários, quando ele erra uma batida assim, ele fala, seu burro. Você nunca deve falar isso. Tem que falar positivo. Porque quando você solta uma palavra negativa, né, você não percebe, mas ela emana uma energia ruim. Então você enfraquece. Isso, tem pessoas, mas isso eu não acredito nisso. A questão hoje não é mais de acreditar ou não acreditar. Isso já foi comprovado pelo cientista Masaru Emoto. Né? O Masaru Emoto, aquele cientista que ele pegava a água, congelava e analisava os cristais de água, né? E aí ele fez diversos experimentos. Então, por exemplo, ele pegou um frasco de água e tocou uma música clássica, né? Aí pegou outro frasco e tocou rock pesado, só fala de revolução, de revolta, não sei aquilo. Congelou as águas e depois foi ver no microscópio como está a estrutura molecular de cada um. Aqui recebeu energia boa, de música clássica, fica cristais perfeitos. E aqui recebeu a música aqui com as letras de revolta, né, estava toda deformada. Assim como planta, tem um teste com a planta, também, né? Inclusive, tem se você falar assim, muito obrigado para a água, e você falar seu bobo, seu idiota, tal coisa, muda toda a estrutura. Né? Isso já está provado. É o Masaru Emoto. Pode procurar no Google ali que você vai ver um monte de fotos deles. Inclusive, ele esteve na nossa fazenda, fotografou nossa água, formou cristais perfeitos. Por isso, né, é que toda a embalagem dos produtos da ANIL está escrito muito obrigado. Não sei se você percebeu, mas está escrito, escrito muito obrigado aqui, ó. Muito obrigado. Entendi, que interessante. Sim, mas eu acho isso mesmo. Sim. A minha mãe está já com uma idade avançada e tudo reclama da vida. Eu falo, mãe, leva a vida mais leve. Solta palavras positivas, que eu vou melhorar, eu vou não sei o que melhorar, eu vou conseguir. Não? Isso. Ai, que merda, ai, eu quero morrer, ai, não sei o que. Né? É tipo isso. Eu acredito muito nisso. Isso é muito legal. Ideia que você poderia dar dicas sobre o câncer de próstata, que ainda é um tabu entre os homens, o que se deve prevenir e o que se deve abusar para que ele não aconteça? Bom, o que o Dr. Hiromi Shinya, né, que é o médico que criou o método para tirar pólipos e tumores pelo colonoscópio, né? Então ele comenta, por exemplo, do Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Campanha de prevenção de câncer de mama e câncer de próstata. Ele fala assim: as campanhas são boas, mas elas não são campanhas de prevenção, porque aqueles são campanhas de detecção. Obviamente que você detectar todo o problema no início é mais fácil de resolver, né? Mas não existe nessa campanha, né, a prevenção. Então, o que você está ensinando, né, o que você está fazendo para você prevenir?
Porque você faz um exame para, olha, encontrei um cisto, encontrei um nódulo, encontrei um tumor, né? Então aquilo não é prevenção. E o Dr. Chinha fala assim, a melhor prevenção que você pode fazer, tanto para câncer de mama como da próstata, é ter um intestino bom. Porque o homem, às vezes o homem não tá gordo, tá fora da saúde, mas o câncer de próstata, o que causa o câncer de próstata? Bom, Tipo primeiro, câncer de intestino, sei lá. Bom, primeiro, muitas pessoas pensam que, pelo fato de ter a hiperplasia prostática, né, então, sabe quando o xixi fica mais curto, ou então tem dificuldade de urinar, né, porque a próstata cresce de dentro para fora. Né? E aí o ureter, onde passa o canal urinário, passa por dentro. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai apertando e o canal fica mais estreito, então você tem dificuldade de fazer xixi. As pessoas que têm esse problema, hiperplasia, ele pensa, será que é câncer? Né? Então é como o nosso mestre fala, o Dr. Lei fala. Né? Então, hiperplasia é uma coisa, câncer é outra. Então, se for detectado que é hiperplasia, fica tranquilo que você não tem câncer. Né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a hiperplasia começa de dentro para fora e o câncer de fora para dentro. Né? Agora, tem um detalhe. Né? Vamos supor que você, ouvinte, já esteja na faixa dos 65, 70 anos. Né? E você faz um exame e detecta que tem um tumor na tua próstata. Né? Aí, alguns médicos vão falar, temos que operar amanhã. Né? Olha só. O tumor na próstata é o tipo de câncer que mais demora para ela evoluir. Então, por exemplo, eu estou com 62 anos. Né? Se amanhã eu fizer um exame e detectar um tumor na próstata, o que eu vou fazer? Absolutamente nada. Porque vai levar, em média, 20, 25 anos para ela causar algum problema. Incrível. Todo homem que passa dos 90, 95 anos, ele tem câncer de próstata, mas não que morreu de próstata. Entendi. O grande problema é quando você mexe nela, né? Porque a próstata ela não forma nódulos, né? Então, quando você vai fazer uma biópsia, ele não sabe aonde tirar. Porque se você por exemplo, tem um cisto no nódulo, na mama, você sabe, ali que você vai tirar. Mas na próstata não tem. Então, o que eles fazem? Eles vão tirar um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, 16 pedacinhos para ver se em algum lugar achou o tumor. É mesmo? Quando você faz a biópsia, você tira um tecido, né? Aí é como você mexer na caixa de marimbondo. Aí todas as abelhas que estavam presas ali, pronto, pode escapar. Se escapar e der metástase, aí é a metástase que vai te matar, mas não o câncer da próstata. Então, por isso que os países mais assim avançados, né, quando a pessoa está no faixa dos 60, 65 anos, então ele já, mesmo que detecte tumor, não, vamos acompanhar. Né? Não é essa história de, tem que fazer uma cirurgia amanhã. O Hideki, como é que é a história do câncer no Japão? Que é que eles se alimentam bem, eles tomam muito iodo por causa dos peixes, né? Como é que é lá? Tem aumentado muito ou não, é baixo? Lógico que, comparado com o Brasil, por exemplo, é mais baixo, né? Mas, de toda forma, também está aumentando, porque, infelizmente, a cultura ocidental também está... entrou no Japão também. Entrou bastante também, né? Então, tem muito alimentos industrializados, já está entrando alimentos processados. A nova geração. Então, também já está no caminho. Entendi. Não tão, é uma pena, né? É uma pena, é verdade. O estresse diário tem levado muitas pessoas ao burnout. Como a gente pode classificar seus principais efeitos para quem não o conhece? Bom, você sabe que o estresse em determinado nível ela é positiva, né? Tá certo? Porque o estresse ela faz com que a gente corra atrás de conseguir as coisas, né? Então existe o estresse que a gente chama de estresse, que é um estresse positivo, que te desafia, vou ganhar daquele meu colega ali, né? Então é um estresse bom. O problema é quando você tem um estresse que você não dá conta, né? Que o seu corpo não dá mais conta. Assim como a pessoa que, por exemplo, acorda de manhã e ele não tem absolutamente nada para fazer, né? A apatia, o que eu vou fazer hoje? Isso também é estresse, né? Então, hoje tem a parte do estresse quando você não tem nada para fazer, e tem a estresse da motivação que faz você produzir, e aí quando tem a parte do estresse que começa a realmente fazer mal, porque você não consegue acompanhar ou resolver esses problemas, né?
tá certo? E aí o estresse, o que que ela faz? Então, quando você está estressado, ela vai alterar o seu ciclo circadiano, né? Porque nós temos o hormônio, que é as nossas adrenais, aqueles órgãozinhos que ficam em cima dos rins, que era chamado de suprarrenal, hoje chama-se adrenais, né? Eles produzem esse cortisol, que é fundamental para a vida. Ela, em excesso, faz mal, e a falta também faz mal. Então, ela tem que estar no nível correto. Então, para que você tenha um dia saudável, o seu cortisol começa de manhã mais alto, porque o cortisol, ele é como se ela estivesse captando energia do seu corpo para fazer você correr. Então, esse hormônio cortisol é conhecido como hormônio da luta ou da fuga. Imagina uma situação de muitos anos atrás, quando as pessoas vivia na floresta, encontrava animal, né, perigoso assim. Então, quando você encontrava, de repente, um animal perigoso, né, o que acontece? Então, o seu cortisol captava toda a energia do seu corpo para você ou lutar com ela ou fugir. Então, não importava. Então, nesse momento, você perde energia para o sistema imune. Nessa hora, não importa se você vai pegar gripe ou não, porque o problema agora é lutar ou fugir. É verdade. O seu cérebro, então, você também não quer nem mais raciocinar. Né? Também nem, se você pode fazer xixi nas calças, cocô nas calças, porque isso é o que menos importa. Então, cortisol, ele capta toda a energia do seu corpo para luta ou fuga. Então, de manhã, o cortisol está captando mais a energia para você enfrentar o seu dia. Então, o cortisol tem que começar o seu dia mais alto. E ao longo do dia, ela vai caindo para que quando chega no final da tarde para começo da noite, então aí o cortisol embaixo, você começa a produzir o hormônio do crescimento, o GH, e aí começa a produzir melatonina. E essa melatonina começa lá pelas 9 da noite. Por isso que é bom você dormir antes da meia-noite. Por isso que o pessoal fala aqui, uma hora antes, uma hora dormida antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono reparador. Profundo, Quando você dorme depois da meia-noite, a melatonina já começa a diminuir. Então, 1 hora de sono equivale a, digamos, 30 minutos de sono. Então, né? Aí a melatonina começa a cair de manhã e aí o cortisol começa a subir. Então, tem que estar sempre nesse ciclo. O problema é que quando o cortisol começa a baixar, mas você está no processo de estresse. Aí o cortisol, termina o dia lá em cima. Terminou lá em cima, aí a melatonina não funciona. E melatonina, né? Então melatonina não funcionou, acorda de manhã, o cortisol, em vez de estar lá em cima, você começa abaixo. Então já acorda sem disposição. E quando você fica nisso o tempo todo, aí o que acontece? As suas adrenais, de tanto trabalhar, entra em fadiga, até que não consegue produzir mais. Aí você vai ter cortisol baixo, sem energia, o dia todo, o tempo todo. E cada vez que você produz o cortisol, você vai precisar da vitamina C e a vitamina B5. Né? Então sempre tem que estar reforçando. Quem anda estressado tem que reforçar esses nutrientes. A ideia é que para tireoide, o que você acha para a pessoa não ter problemas na tireoide? O que ela tem? Alimentação? Algum hormônio? Aí tem que ver qual é o problema, né? Tá certo? Mas a maior parte das pessoas que tem problema na tireoide é o hipotireoidismo, né? Ou seja, baixa produção do hormônio da tireoide. Então, o hormônio, a tireoide, para produzir o T4, que é um pré-hormônio ainda, né? É a tiroxina, você precisa de iodo e precisa do aminoácido tirosina. Aí vai formar o T4. O grande problema é que no Brasil não tem hábito de comer coisas que têm bastante iodo, como as algas, por exemplo, né? Que os japoneses consomem muito, né? Por isso que o iodo, o pessoal fala muito da tireoide, né? Mas a tireoide ocupa 3% de todo o iodo que você precisa. O iodo, todas as células do seu corpo precisa, né? Inclusive para evitar fibromialgia, para evitar nascimento de crianças, nato morto, sabe, crianças com deficiência. Então, o iodo é fundamental em toda a vida, né? E os japoneses consomem muito. Em média, eles consomem 13,8 miligramas de iodo. Essa é a dose que o pessoal fala que é uma dose ideal para manter a saúde, né? Então, aí vem algas marinhas, né? Frutos do mar em geral, iodo. Sal integral tem iodo, né? O sal refinado não é saudável, gente. Tem que trocar o sal refinado pelo integral, pelo do Himalaia, né? O sal
de cozinha, esse refinado, o que acontece? Ele refinou tudo, só ficou cloreto de sódio. Isso. Mas a legislação brasileira, ele obriga você a adicionar iodo, porque na década de 50 teve muito problema da falta de iodo, tal coisa, né? E aí obrigaram a colocar o iodo. Só que a indústria, eles colocam o iodeto. Uhum. E quando você coloca o iodeto, né? E quando você abre o pacotinho assim, em contato com o ar, ele evapora. Então você não está adquirindo iodo. Agora, quando você consome sal integral, aí você está adquirindo iodo. Assim como o sal do Himalaia também. Entendi. Perfeito. Não, aí depois, né? Então, tendo o iodo e a tirosina, você produziu o T4. T4. Esse T4 tem que virar T3. Esse que é o hormônio do metabolismo, né? E para virar Como T3, que vira T3? aí você vai precisar do zinco, do selênio, do magnésio. Entendi. Então, precisa estar reforçando esses minerais. Aí você vai produzir o triiodotironina, que é realmente o hormônio. Legal. Quais as causas da osteoporose e osteopenia? Olha, quando a gente fala de problema ósseo assim, Até depois mostro o outro suplemento que eu tomo também. as pessoas, quando fala de saúde óssea, imediatamente já pensam, precisa tomar leite. Na é verdade? Não é nada disso. Porque pensa que o problema ósseo é falta de cálcio. Né? Na verdade, nós não precisamos suplementar cálcio. Hoje sabemos que não temos carência de cálcio na nossa alimentação, mas temos o mau aproveitamento dela. Certo. Né? Então, inclusive, se você analisar todos os alimentos que têm cálcio e magnésio, porque para formar osso, os principais é o equilíbrio do cálcio e do magnésio. Certo. Nós temos deficiência do magnésio. E se você analisar os alimentos que estão à nossa disposição, tem muito mais cálcio do que magnésio. Então, nós temos que suplementar magnésio, o cálcio não. Então, o que é importante para você, digamos, reforçar a sua massa óssea, né? Aí você precisa do magnésio, precisa da D3. Quando você consome D3, então já automaticamente ela vai absorver o cálcio. Uhum. Mas o mais importante é a vitamina K2 que eu comentei. Tem que ser junto, K2 com D3. Esse K2 é uma vitamina muito recente. Uhum. Ela foi descoberta agora em 2007. Não é que foi descoberta, foi denominada, né? Essa vitamina K2, que é totalmente diferente da vitamina K1, a vitamina K1 é a vitamina da coagulação. A vitamina K2 é a vitamina que faz com que aquele cálcio que você absorveu no intestino, foi para o teu sangue, esse cálcio ele não tem um GPS, ele não sabe que tem que ir para o osso, para o dente, sabe? Aí ele entra no seu corpo e vai falar assim, para onde eu vou? Não sei, então vou pelo caminho mais fácil. Então vai para o tecido mole, como articulação, vai para a carótida, vai para a válvula do coração, vai para a pele, vai para o teu cérebro, vai para tudo que é lugar errado, mas não vai para o osso. Se tem o K2, ele dirige. Aí o cálcio vai levar ele direitinho para os ossos e para os dentes, e ainda mais, ele tira o cálcio que está no lugar errado e leva para o lugar certo. Olha que vitamina espetacular essa. Interessante. E o alimento mais rico em vitamina K2 é esse natô que eu comentei, que é grão da soja fermentado. Entendi. Né? Então, o problema é que quando a pessoa tem osteopenia, osteoporose, qual é o tratamento que as pessoas, muitos ainda, né, recomendam? Eles recomendam, né, os medicamentos, porque o que acontece? No nosso corpo tem o metabolismo ósseo, né? Isso. Nós temos os osteoblastos, que são as células que constroem o osso, e temos os osteoclastos, que tiram o osso que já está velho. Então tem esse construção, destruição, construção, destruição, né? E aí o que muitos profissionais ainda fazem? Dá os alendronatos, que são os medicamentos, né, para osteopenia e osteoporose. O que os alendronatos, os medicamentos fazem? Eles eliminam esses osteoclastos, aqueles que tiram o osso velho. Então, como não tem ninguém que tira o osso velho, aqui começa a construir, né? Embora lento, mas constrói. Em cima do velho. É do velho. Então, a densidade óssea fraca. fica boa. Nós condução. Nossa, olha como melhorou. Mas, na verdade, é que nem embaixo tá madeira atacada por cupim. Quebra facinho, facinho. Perfeito. Esse é o problema. Né? Então, para você formar, você precisa de D3, K2, magnésio e você precisa de proteína. Proteína. Porque o osso osteopenia e osteoporose é um problema nutricional de minerais e proteínas. Porque os minerais, eles têm que se grudar em alguma coisa. Então, nas proteínas, e no colágeno. Né? Sabe aquelas trabéculas dos ossos lá, aqueles buraquinhos? Lá dentro está cheio de proteínas.
né? É isso que vai fazer com que o teu osso seja mais firme, tenha flexibilidade. Interessante isso. Você fala muito sobre o tripé da imunidade. Quais Sim. são esses três? Olha, o tripé da imunidade é a microbiota intestinal, intestino de novo, porque a microbiota ela responde por mais de 70% do nosso sistema imune. A segunda é a vitamina D3, né? Porque a vitamina D3 Está em todas as células do nosso corpo. Sim, em todas as células do nosso corpo. Inclusive ela que estimula a produção das catalicidinas. Ela tem um largo espectro, ela atua contra vírus, bactérias, contra fungos e tudo, parasita, tudo, né? Então, microbiota intestinal, vitamina D3 e as beta-glucanas. As beta-glucanas são polissacarídeos que você pode conseguir através de cogumelos ou de leveduras. Então, o que acontece? Existem diversos imunomoduladores, ou seja, substâncias que melhoram o seu sistema imune. Vitamina C, resveratrol, ginseng, tudo isso. Eu tomo ginseng. Né? Entre todas elas, as beta-glucanas é que teve maior eficiência para que você possa aumentar rapidamente a quantidade de macrófagos, de natural killers, de linfócitos, que são soldados que você precisa. Então, aumenta muito rápido. E outra vantagem das beta-glucanas é que ela deixa o seu sistema imune em alerta. O que quer dizer isso? Então, quando você consome as beta-glucanas, partículas dela vai se juntar às células do sistema imune. Então, elas ficam todas em alerta, assim. Vamos supor que teve uma infecçãozinha lá na ponta do teu pé. O seu soldado que está aqui em cima, né, até ele receber a mensagem de que tem uma infecção ali, que você tem que se dirigir para lá, leva muito tempo, né? Mas quando ele está com as beta-glucanas, então ele é muito... Opa, tem infecção ali, vai rapidinho. Isso chama-se quimiotaxia. É a velocidade com que ela vai andar pelo teu corpo. Né? Então, toda doença, quando atacada no início do problema, é muito mais fácil de resolver. Então, vamos supor, você está no alto de um morro, do lado de uma pedra de 1 tonelada. Quando ela começa a rolar, se você está do lado, você segura. Na verdade? Mas se, né? longe, Mas se você estiver 20 metros abaixo e a pedra estiver rolando, passa por cima. Então é a mesma coisa. Então, qualquer vírus, qualquer gripe, resfriado, qualquer problema, se você atacar no início, é mais fácil. E é isso que nós temos que ter feito também com a Covid. É verdade. Falar de Covid. Mas não vamos falar do Covid, que é um problema. Eu queria saber sobre a pílula dos astronautas. O suplemento clorela. Bom, você tem, né? Trabalhamos também. É aquela amarelinha assim, né? Não, as verdinhas. As verdinhas? Não, aquela que eu tomo é o quê? Prímula? Prímula, né? Por que é prímula? A prímula, ela é precursora de prostaglandinas boas, porque existem prostaglandinas inflamatórias e não inflamatórias, né? Então, o 1 e o 3 são anti-inflamatórios, a 2 é inflamatória. Então, a prímula, ela é precursora da prostaglandina, né? Então, para pessoas que estão com cólica, menstruação desregulada, tendência a aborto, sabe? Irritação, assim, hormônio tudo em desequilíbrio, a prímula é muito importante para isso. Porque eu tô sem hormônio, lembra? Sim, essa semana eu vou fazer o exame da Lemos. Sim, para ver muito como bom. É que tá. Pele seca, assim, muito bom. E agora, esse alimento dos astronautas, eles são microalgas cultivados em tanque de água doce. Por que é alimento dos astronautas? Quando eles vão levar um alimento para o espaço, eles querem levar alimentos o menor peso possível e menor volume possível. Porque não tem como levar arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Porque para enviar qualquer 1 quilo a mais, é milhões de dólares a mais que se gasta. Então, eles têm que levar alimento que tem pouco peso, pouco volume, mas maior densidade nutricional. E as algas clorela é que tem a maior densidade nutricional. São comprimidos em 200 miligramas pequenininho, verdinho, que equivalem em termos de nutrientes. É como se você estivesse comendo um alface, um pé de alface, por exemplo. Né? Então, ela vai suprir, né, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, né, que a gente precisa no nosso dia a dia. Além de ter um alto poder detoxificante, que ficou muito famoso quando houve na década de 50 um acidente na Baía de Minamata, no Japão. Uma empresa despejou mercúrio
né? Os pescadores pegaram peixe contaminado por mercúrio e vendeu no mercado. E aí o que aconteceu? Né? As pessoas começaram com leucemia, ficaram loucas, nascimento de criança com defeito. E aí tentaram diversas coisas para tentar desintoxicar. Até que chegaram na clorela e tiveram um grande resultado. A partir daí, ficou conhecido como alimento que é o desenvenenador, detoxificante. Perfeito. Ele tira cádmio, chumbo, mercúrio, antibióticos, sabe? A pessoa que toma muito medicamento, assim, corticoides, né? Então, muito bom para fazer essa detoxificação. E mantém os nossos tecidos em pH ideal, né? Para manter o pH ideal do nosso corpo. Que legal. Qual a diferença do DHA Ultra para o ômega 3 vendido nas farmácias? Bom, o ômega 3, né? É o suplemento mais vendido no mundo. Agora, a qualidade do ômega 3, ela depende também da quantidade de ácido graxo, né? Os ácidos graxos do ômega 3 é o EPA, o ácido eicosapentaenoico, que é muito importante como anti-inflamatório, anticoagulante, né, para a circulação em geral, né? E temos o DH, que é o ácido docosahexaenoico. Ela melhora a sinapse dos neurônios, ou seja, melhora a parte do memória, raciocínio, evita o Alzheimer, né? Cognição, essas coisas. Então, aí você vai ver o que você está mais necessitado. Se uma pessoa está bem e quer manter-se bem, toma o ômega padrão, né? Que está um equilíbrio do EPA e do DH. Está ótimo, né? Quando a pessoa tem problema já, memória, esquecido, né? Tá com o princípio de Alzheimer ou tem uma atividade mental muito intensa, aí dê preferência para o ômega 3 com alta concentração do DH, né? Que é o caso do DH Ultra. Então, por exemplo, o DH Ultra, em uma cápsula de 1000 miligramas, 700 miligramas é DH. Né? Então, é a maior concentração de DH em uma cápsula. E o mais importante também, a gente não pode ficar caindo naqueles propaganda. Esse aqui vem da Noruega, vem do Canadá, das águas frias, isso e aquilo. Tá? Aquilo é marketing. O mais importante é que ela tenha selo de certificação de que não tem contaminação, de que não tem metais pesados, de que não está oxidado. Né? Esse selo, né? Então o mais conhecido é o IFOS, né? Que é o que nós usamos também, e o MEG3, que também nós usamos também. Então, o MEG3 e o IFOS, né? Se tiver esse selo, significa que esse ômega 3 é de boa qualidade. Interessante, eu não sabia disso. Adorei a ideia que você realmente, né, um Lai Ribeiro 2, né? Imagina, 1% do Dr. Lai. Conhecimento, é muita história. Legal que você tem muitas histórias do Japão, né? Agora, fala um pouco da Anil, que eu quero ser convidada, né, para conhecer a sua fazenda, a fazenda da Anil lá no Mato Grosso, porque é incrível o que vocês produzem. Fala um pouquinho para quem não conhece. Bom, nós temos uma fazenda no estado do Mato Grosso do Sul, município de Corguinho. Fica a 130 quilômetros da capital, Campo Grande, né? Tem uns 25 quilômetros de chão mesmo para chegar lá. E ali nós temos uma estrutura, hotel, né? Um hotel fazenda, né? Não cabe muitas pessoas, mas nós temos uma estrutura para receber pessoas ali, hóspedes, né? E todo final de semana as pessoas podem fazer uma reserva e ir para lá. Quando eu levo um grupo especial, assim, uma mesma turma, aí nós fechamos o hotel e fazemos uma programação especial. Aí fazemos a visita para a fábrica do fermentado, vamos fazer visita à envasadora de água mineral, que inclusive nós exportamos para o Japão, né? E ali nós também temos a pecuária, né? E aí nós temos churrasco para quem gosta. E mesmo que você seja vegano, pode comer, porque o nosso boi é vegano, só come mato, né? Como temos essa água mineral em abundância, temos uma piscina de 450 mil litros de água mineral sem cloro. Nossa. Né? Então, cada grupo que chega ali tá zerinho, pode mergulhar de boca aberta, né? Temos sauna, temos banho de ofurô, né? Aí tem cavalo para passear, se alguém gosta de pescar também pode pescar. Temos um mirante para ver o pôr do sol espetacular ali. Nossa, que incrível. Então a fábrica fica junto da fazenda? Sim, fica ali na nossa fazenda, né? Inclusive essa fazenda, no início, ela foi administrada pelo militar japonês, que ficou muito famoso, inclusive tem um filme sobre ele agora, o Hiro Onoda. Não sei se você já ouviu falar dele. É um militar japonês que na época da Segunda Guerra, ele foi enviado para defender uma ilha nas Filipinas, e aí a guerra acabou. Só que ninguém avisou ele que a guerra acabou.
né? E ele ficou lutando por mais de 30 anos achando que estava em guerra ainda. Essa é a história mesmo. E depois de mais de 30 anos, encontraram ele e ele voltou como herói militar. Só que ele não se adaptou mais ao inverno japonês, né? E aí, o irmão dele, que também já morava no Brasil, ele, vem morar aqui, eu vou comprar uma fazenda. Ele recebeu o salário de 30 anos, né, de trabalho, recebeu uma boa bolada, aí comprou uma fazenda, também em Mato Grosso do Sul, e ele que nos ajudou a administrar a nossa fazenda nos primeiros anos, né? Então, inclusive, tem alguns artigos do Hiro Onoda ali que, quando as pessoas vão lá, curte muito, porque Que o Dr. legal. Lai fala muito dele, né? É verdade. Que interessante. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Obrigada, Ide, que adorei. Eu Prazer adorei. ter falado com você. Se você gostou, se você quer fazer alguma pergunta para o Ide, manda para ele ou para mim, que a gente vai responder. Se você não me segue ainda, começa a seguir. E prepare-se que todo domingo tem uma entrevista nova, que você pode levar para você e para sua família, tá bom? Beijos.